Na hora de fechar um ensaio de 15 anos, para quem e como você está vendendo? Fala galera, Christian da GoImage por aqui. Estamos em mais um Papo GoImage hoje falando, sobre debutantes. O que a gente precisa passar, o que o fotógrafo precisa passar de segurança para os pais para poder fechar, esse ensaio ou essa festa de 15 anos. E a Carol, que fotografou pouquíssimos, 15 anos, Carol? Praticamente a vida toda dela, E o Pedro Santos também, que de bobo não tem nada nessa área de 15 anos, Só a cara mesmo, Pedro? Que, como a gente sempre fala, Cara, eu vou te falar um negócio. Já fotografei, tô recebendo pedido de orçamento aos montes de 15 anos de meninas que eu fotografei mês a mês. Tá aí, fica aí essa reflexão. O quão velho tu tá, Mas, cara, o tempo vai passando muito rápido, cara. Nossa senhora. Mas e aí? O que faz sentido, assim? O que uma mãe busca, primeiramente? Quem que decide, afinal das contas? É a mãe ou é a menina? Eu acho que depende da dinâmica da casa. Mas, assim, a maioria dos meus contratos foram fechados pelo aval da menina, do que pelo da mãe. Mas aí pode ser que seja o meu público-alvo, E pra mim funcionava muito aquela história do ego, Ah, eu vi que a minha amiga fez com a Carol, ela saiu falando bem, ela amou a experiência, então eu também tenho que ser com ela. E eu, inclusive, ouvi de muitas mães de meninas de 15 me falando que se não fosse comigo as fotos, a menina não queria fazer fotos. Olha aí. Eu ouvi isso muito. Isso é legal, E quando acontece isso, Carol, o preço sobe? Não. Não, veja bem, não é bem nessa interpretação que eu quis dar, mas é tipo assim, eu tô sempre muito hypada, vamos dizer assim, fotografei e já tá vindo muita demanda. É natural fazer esse aumento de preço? Não especificamente pra uma, tá? Ah, entendi. Eu tinha entendido que era pra uma. Não é essa a ideia. Mas é tipo assim, cara, eu tô sendo muito requisitada, tipo assim, tem que ser eu. É o momento de subir o preço? Eu sei que foge da pauta, tá? Mas assim, é só pra... Na minha visão, sim. Eu não sei o que o Pedro pensa sobre, mas eu acho que quanto mais demanda, o mercado vai se adequando, E, na verdade, eu demorei pra perceber que eu já podia cobrar mais caro, sabe? Eu acho que foi uma virada de chave na minha cabeça, assim, no momento que eu entendi a inversão de risco direito. Tem muita gente que acha que sabe tudo sobre inversão de risco e não entendeu nada. Porque eu, por exemplo, na minha cabeça, quando eu ouvia falar de inversão de risco, eu pensava, cara, eu vou estar me desvalorizando. Porque a pessoa não vai sair com um orçamento de arrancada. Mas muito antes, pelo contrário, quando eu mudei o meu orçamento para inversão de risco, ao invés de ter um pacote pronto, eu saí de ticket médio de 650 para 2.500 em ensaio. Somente ensaio. Então, pra mim, depois que eu virei essa chave, também ficou mais fácil de aumentar o preço, porque é muito mais fácil aumentar o preço da unidade da foto do que de um pacote de cara. E aí a pessoa, depois, quando ela vai fechar o orçamento contigo, ela já viu o resultado, ela já viveu a experiência, ela já tá encantada, ela já tá apaixonada e ela não pode ficar sem aquilo. Então é muito mais fácil de fechar um orçamento alto do que antes. Não tá dentro da pergunta, mas até pra complementar o que a Carol falou, essa parada da inversão de risco, a gente fala muito sobre inversão de risco e o principal motivo da inversão de risco é diminuir a barreira de entrada. Mas tem uma coisa que a gente quase não fala e a Carol falou e quero amplificar um pouco isso, que é a questão de quando tu propõe para um cliente, tá? Que, cara, tu não precisa ter uma relação comigo onde parta de 30 fotos, tu tá mostrando para aquela cliente que tu confia no que tu faz. Porque, no fundo, ela sabe que se tu fizer um ensaio e ela não gostar e ficar com 3 fotos, não é bom para ti. É prejudicial pro teu negócio, tu não vai ganhar dinheiro. A pessoa consegue entender isso. Porém, quando tu mostra que, não, relaxa, cara. Fica com o que tu quiser, eu sei que tu vai gostar. Eu ia falar isso agora. Eu falava isso já no primeiro áudio. Não é obrigatório a compra. Tu vai comprar só as que tu gostar. Mas pode ter certeza que tu vai gostar de muitas. Eu já falava isso no primeiro áudio. Isso aí já mostra que, cara, não, peraí, o Pedro ou a Carol sabem o que eles estão fazendo. Eles não têm medo de eu não gostar. Porque eles sabem que o que eles fazem é bom. Mas essa questão de aumentar o valor é mais ou menos isso. Eu acho que tem mais a ver com volume de trabalhos fechados do que qualquer outra coisa. Mas a decisão eu vejo muito bem dividido, assim, sabe? Eu vejo muito bem dividido justamente por conta do meu valor aqui, valor do preço, Porque tem meninas que batem o pé e querem o Pedro porque gostam de toda a experiência, gostam das fotos e tudo mais, e tem meninas que eu já me deparei aqui que elas queriam e não fecharam porque de alguma forma a mãe deve ter falado ou falou o seguinte, até já falaram pra mim, cara, eu não fechei contigo porque com o teu valor eu pego a foto do fulano, que é boa também, tá? Que é boa também. Pego a foto do fulano e o vídeo. Ou pego a foto do fulano e a cabine fotográfica que ela quer, sabe? Ou o segundo vestido que ela quer. Então,
às vezes entra no orçamento e, obviamente, a mãe que entra lá vai dar aquela podada na menina, porque geralmente, se deixar pela menina, ela faz uma festa de 300 mil reais em 20 dias, assim, ela orça isso e faz, né? Mas, pra mim, é bem dividido quem é esse decisor, né? E também a relação ao desejo. Eu não vejo um padrão, assim, sempre a menina que me indica e fala pra mãe, vamos lá no Pedro. Às vezes vem a mãe também que fala, pô, esse cara aqui é legal e tal, não sei o que tu acha? Eles vêm aqui e a gente conversa. Mas é engraçado pensar nisso, assim. Pra mim, a decisora sempre foi a menina. Que engraçado, né? Porque eu vejo o Adriano falar muito disso, que pra ele a maioria da decisão é da mãe, né? É do pai também, sabe? Ele fala que ele consegue já ir interpretando, porque às vezes, assim, a mãe tá empolgada com o processo, a filha também, e ele vai olhando a cara do pai, né? E aí ele vai tentando direcionar um pouco também da conversa pra quebrar as objeções, né? Ele tem, inclusive, uns cálculos bem legais, assim, pra quem quiser também ver esses conteúdos de 15 anos aí, além do Adriano ter aula no Academy, né? Já aproveitando para fazer um compilado aqui, tem vários vídeos também no Papo Go Image, onde ele fala também sobre algumas estratégias que ele dá de quebras de objeção, né? Inclusive fazendo aí uma soma, chega a ter um momento que ele faz um cálculo para mostrar quanto por dia, né, vale essa memória que a pessoa eventualmente está querendo deixar, né? Então tem essa lógica também. Exatamente isso, assim, que eu acho que o Adriano tem bastante dicas legais, assim, pros pais, assim, de como quebrar objeções dos pais, né? E eu, na minha experiência, eu sempre vi muito a menina tomar a decisão, assim. Não sei se era porque eu criava uma experiência... Crio ainda, né? Não vou falar no passado, porque eu ainda faço ensaios. Mas uma experiência tão forte com as meninas de 15, um contato tão próximo, que eu acho que as amigas vinham com tanta empolgação que era impossível ela não querer falar comigo. Não querer fazer comigo o ensaio. Sim, é quase como se ela estivesse cometendo um grande erro no momento importante da vida dela, ao não contratar algo que foi tão bom para as amigas próximas, né? Eu acho que faz todo sentido. Pois tem um closet enorme de vestidos de 15 anos e acessórios. Não tenho como fazer inversão de risco, mas talvez eu possa separar, cobrar a produção e daí fazer inversão do ensaio. Vou pensar. Eu sempre arquei com os custos, tá? Mesmo fazendo a inversão de risco, eu sempre arquei com os custos antes. Então eu saía de arrancada já com prejuízo se a pessoa não fechasse. Então eu confiava tanto no meu taco, faço isso até hoje, confio tanto no meu taco e nas fotos, na qualidade do trabalho, que eu já saio de arrancada com 600 reais de custo, tá? Por quê? Porque eu pago maquiagem e cabelo, eu pago deslocamento, eu pego os looks na loja pra ela usar. Por isso que eu demorei tanto até pra aceitar a história da inversão de risco, porque eu já tinha esse custo de arrancada, bem como o teu pensamento. Mas, desde o primeiro teste, porque o Eduardo falou assim pra mim, pensa, eu namorando com o Eduardo e não queria fazer inversão de risco. O maior testemunha da inversão de risco da vida, né? Aí eu disse, cara, não vou fazer, eu tenho um custo muito alto, eu não vou pagar esse custo. E ele falou, Carol, faz uma única vez. Se tu fizer uma única vez e der ruim, eu pago pra ti esses custos. Aí eu falei, então tá, então vou testar. Aí testei, contra minha vontade, no primeiro ensaio vendi 2.500. Eu disse, não, agora eu só vendo assim. Então por isso que eu quis trazer esse exemplo, porque o valor da foto eu fazia R$39,90, agora R$49,90. Então eu acho que mesmo tu tendo esses custos de arrancada, vale a pena porque tu vai vender muito mais. Pra mim, inversão de risco, ela só não se justifica quando, tua foto não é tão boa. 2, ou tu tem, cara, uma demanda gigantesca que, sei lá, tu faz, cara, ensaio de 15 anos, tu consegue fazer todos os dias, 2 por dia, com ticket alto a, sei lá, 3 mil reais, sabe? Partindo de 3 mil. Daí eu não faria inversão de risco, faria por pacote. E 3, se eu não soubesse fazer inversão de risco, óbvio, né? Então o cara fala, faça inversão de risco, faça inversão de risco. Cara, tem um método. Tem que saber fazer, isso aí. Inclusive tem no Academy. E a parte mais importante da inversão de risco não é a parte de fotografar, não é a parte da escolha, é a parte da reunião pós-fotos, aquela reunião onde tu faz ali aquela consultoria, a escolha assistida, quase conduzida. Ali é a parte mais importante onde a gente tem que estudar. Então, cara, se tu não tem um desses 3 aqui, não faça. Tem um trabalho ruim, né? Ou tua agenda é lotada, ou tu não sabe fazer inversão de risco, não faz. Mas se tu quer fazer, começa melhorando o trabalho e depois pega esse método e vai otimizando que, enfim, nem é sobre isso o vídeo, mas, cara, pra mim não se justifica. Em todos os outros casos não se justifica não fazer. Eu diria assim, que se eu fosse virar fotógrafo, eu não sei se eu faria inversão de risco pra tudo 100% dos trabalhos, né? Tipo, eu não sei se eu fecharia, se eu iria pro lado do casamento, por exemplo, com inversão de risco. Mas 80% dos trabalhos, com certeza, porque eu acho uma coisa muito honesta, sabe? Também tem a ver com a confiança no taco, só que realmente tem um método. Eu acho que o que foi comentado aqui, gente,
é a reunião pós, eu acho que ali tu tem que ir afinando. Talvez não vai ser na primeira reunião que tu vai ter tanto êxito, porque tu vai ter que ir mapeando onde é que tu pode melhorar, os argumentos, as objeções. Então, assim, o que eu já vi também, assim, eu já ouvi de fotógrafos isso, inversão de risco não funciona. Porque, mas aí tu vai conversando um pouquinho mais a fundo, tu vê que a pessoa não foi consistente o suficiente para ir melhorando o processo. O Pedro, a Carol, o Vanassi, que já estão nisso há 300 anos, eles já sabem como conduzir uma reunião de vendas ali, e essa reunião assistida, sabe? E isso fica uma coisa leve e quando vê a pessoa tá... E outra, otimizando até hoje essa parte, né? Sim, é uma coisa que não tá escrito em pedra, né? Tu vai melhorando, né? Eu arriscaria sim, Karen, né? Karen e quem estiver nos assistindo aí que está em dúvida, começa fazendo esses testes, melhorando a foto caso não seja boa, né? A gente não conhece aqui o trabalho, né? Botando essa reunião, né, depois de uma forma um pouco mais estruturada, né? E tipo assim, talvez corre o risco, mas eu quero que tu me envie um link, eu não sei até onde vai cuidar para não cair nessas armadilhas também, né? Porque o cliente também às vezes vai buscar o que é bom para ele, aí tem que entender que o que é bom pro negócio não necessariamente seja o que é bom pro cliente, né? Então tem que ter esses cuidados também, né? Quer ver esse exemplo? Ela falou, cara, o pacote dela é 1.230 fotos. É um bom pacote, tá? Mas eu acho que ele deve seguir se tu faz 2 ensaios por dia de segunda a sábado. Daí tu mantém o pacote. Se eu tivesse um pacote de 30 fotos a 1.200 e não estivesse fotografando todos os dias, eu faria inversão de risco. Porque eu prefiro hoje, por exemplo, eu não tenho nenhum ensaio. Se brota um ensaio hoje pra mim aqui, e meu ticket médio é um pouco maior que isso, tá? Se brota um ensaio hoje pra mim, que eu vou fazer aqui, e eu vou vender, cara, R$350, eu faço, sabe? Claro que eu vou demorar 20 minutos, 30 minutos e tal, mas eu faço, eu prefiro fazer do que não fazer por menos do que não fazer. Só que, claro, eu tenho a confiança que quando vem um cliente que tem potencial para comprar 1.200, 3, 4, 5 mil às vezes, eu vou vender isso, né? Então eu trabalho com a média. Só que para eu trabalhar com uma média legal, eu não posso me importar com aqueles que vão comprar pouco e tenho que estar preparado em todos os sentidos para receber aqueles que vão comprar muito para chegar no ticket médio de 1.200. Fazendo mais ensaios, que gera mais faturamento e mais volume. Para você que não pegou aí todas as dicas ainda que a gente está dando no Papo GoImage, olha só, eu tenho uma notícia muito boa para você. Tem aulas, inclusive, sobre inversão de risco no GoImage Academy, inclusive muito bem conduzidas pelo Pedro, pela Carol, tem inúmeras aulas aí com professores sensacionais. Mas tudo isso está disponível para quem é Prime na GoImage. Se você não é Prime, você está perdendo tempo e dinheiro. Sinto em informar. Então, a GoImage tem um programa de benefícios que é o GoImage Prime, onde dá aí 3% de cashback, dá desconto pagando com o GoImage Pay, tem galerias online, né, que vai ajudar aí também no teu fluxo de trabalho. Tem a parte do Academy, onde ensina exatamente como fazer de forma estruturada a inversão de risco. Enfim, é um grande ecossistema e tudo isso está liberado a partir da assinatura do Prime, que tem os módulos aí tanto de forma mensal quanto de forma anual. E tudo isso com certeza retorna aí em benefício para o seu bolso, né? Então, se você não assinou ainda, é só clicar aí no QR Code que está aparecendo na tela, né? Escanear o QR Code e fazer essa assinatura e vem aí fazer parte da comunidade Prime da GoImage. Falando em 15 anos, sexta-feira fechei um pedido na GoImage de quase R$6.000 em álbum pra mesma menina de 15. Acho que foi o Rudy que postou em 15 anos, assim, ó, estrondoso, né? Tipo, que foi, acho que até viralizou pra ele também. Ou seja, como os tickets de 15 anos também aumentaram muito, né? A importância de usar esse momento, porque, cara, às vezes eu acho que tem tickets que beiram a parte do casamento, né? E mais até. Mais, com certeza. Se hoje, Cristo, fala pra mim assim, ó, Pedro, tu pode escolher fotografar 15 anos ou casamento, e é um dos dois, eu vou falar 15 anos. Eu acho muito mais fácil, mais divertido. Eu gosto muito mais de fazer um ensaio, não que eu não goste do outro, tá? Porque justamente eu consigo fazendo. Gosto muito mais de fazer um ensaio e vende muito mais fácil. É muito mais fácil de quebrar objeção, é muito mais fácil de vender extra, é muito mais fácil de vender um pacote grande. Muito mais assim, ó, nossa senhora, muito mais fácil. Com certeza é o melhor mercado de trabalhar na fotografia. De vender mais, né? Mais alto. E vocês acham que um pouco desse investimento é para os pais não ficarem com aquele sentimento de culpa também? Não, porque eu não sei, Pedro, tu é pai também, eu às vezes fico naquela coisa, mas é que se eu não fizer isso eu vou me sentir culpado ali depois, né? Daí a gente acaba às vezes até abrindo um pouco a mão, porque, cara, eu não sei, cara. Claro que tem a questão do mérito do fotógrafo, né? Pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que é um argumento importante, assim, né? Tipo, dar uma cutucada às vezes nessa parte aí mais emocional, né?
Porque, querendo ou não, gatilho de venda, o cara vai dizer, não, ó, e como é que tu vai se sentir amanhã depois tua filha ficar sem esse ensaio aqui, né? Tipo, sei lá, tem um pouco disso, né? Tu vai gastar com terapia, né? Quando é pra gente, a gente releva e tal, não sei o quê, mas, pô, quando tu vê tua filha ali pedindo algo pra ti, cara, tu vai fazer o possível e o impossível pra dar o que ela quer. E às vezes o que ela quer é um ensaio de 20 mil reais, vai fazer o quê? Vai ter que dar um jeito, dar teu pulo aí. É verdade, dá teus pulos. Falando nisso, olha só, eu tenho aqui na minha mão o Shine Book, que é ideal para o ensaio de 15 anos. Inclusive a Carol adora esse álbum aqui. Tem tudo a ver com as meninas de 15 anos, tá? E pode ver quanto brilha isso aqui, tá muito bonito esse álbum aqui. Tem estojos aí com capa em acrílico também para botar o Shine dentro. Fica muito legal. Tem diversas cores também e você pode daí oferecer, onde tudo isso é um lançamento, né, da GoImage, está lá em goimage.com.br. Se você for Prime, inclusive, você tem descontos aí agressivos no mostruário para que você possa, enfim, mostrar, né, esse álbum que ficou lindão. Esse aqui é um 20x20, é um álbum um pouquinho pequenininho, mas tem aí todos os tamanhos disponíveis para você fazer a sua venda extra. Dá para oferecer também como uma inversão de risco, mostrando lá, já mostrando o álbum diagramado, né? Enfim, tem N estratégias aí para você oferecer o Shine Book, como eu falei, em goimage.com.br, né? Faz o seu cadastro e veja todos os benefícios aí que a GoImage oferece para você, inclusive com desconto para o primeiro pedido, tá? Bom, o que fica dessa história toda, né? A importância de fazer também a inversão de risco, a importância de pegar e mapear quem que é o decisor, né, da parada. Muitas vezes a Carol falou aí que a maioria das vezes, quase que 100% das vezes, é a menina de 15 anos que toma a decisão. O Pedro já teve outros casos, o Adriano, que é um outro parceiro nosso aí, ele já faz uma leitura, então aí tem bastante nuances aí de como fazer. O quanto ego isso também influencia, né, Carol, para que a menina não deixe passar a oportunidade de fotografar com a Carol, por exemplo, porque as amigas também fotografaram, isso acaba muitas vezes até influenciando com a demanda em alta, até aumentando o ticket médio, né, das sessões, enfim. Então isso tudo rolou no Papo GoImage. Eu tenho uma dica final, rápida. Uma diquinha de 25 minutos, rapidinho. Cara, nessa questão de quem é o decisor, tem uma coisa que pra mim não importa, e eu acho que não importa quem é o decisor, e o Cris vai me entender. Tem poucas coisas que deixam a gente mais feliz do que ver alguém que deixa os nossos filhos felizes, ou alguém gostando dos nossos filhos, alguma coisa desse sentido, né? A gente sente, pô, alguém tem apreço pelaquela criança que é nossa, assim, né? E eu vejo isso, que quanto mais eu me conecto com a menina ao ponto de ela sentir, sei lá, acolhida, confortável, quanto mais eu faço ela se divertir, seja na reunião tentando entender o que ela quer, acolhendo ela e tal, fazendo aquelas perguntas que, pô, como que tu prefere, como que tu gosta, quanto mais eu consigo fazer com que a menina se divirta durante o ensaio, mais eu quebro as objeções dos pais. Claro que a gente não pode esquecer os pais na conversa. É muito louco, a gente fala um pouco como adulto e conecta com o adolescente. Fala um pouco como adulto e conecta com o adolescente. Daqui a pouco fala com o pai sobre futebol e conecta com o adolescente. Então o cara tem que, sabe, ficar jogando pra lá e pra cá. Mas quando a gente pega a menina e deixa ela confortável, faz com que ela se divirta durante aquele processo, e os pais veem que ela tá confortável, conectada e se divertindo contigo, com o fotógrafo, cara, daí ferrou, daí fechou, entendeu? Daí ferrou no bom sentido, sabe? Daí eles confiam em ti. Eles confiam a ponto de, cara, já aconteceu várias vezes de, cara, eu levar a menina de 15 anos pro salão, saiu dos preparativos, pô, vai com o Pedro, então, o Pedro tem lugar pro Pedro, o carro tem, chega eu em casa cheio de lantejola no carro, sabe? Então, quando a gente conecta dessa forma e os pais veem isso, cara, daí ferrou. Eles estão entregues pra ti. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui que me ocorreu. Vocês acham que tem uma idade, não um número fechado, mas tem uma idade limite para fotografar 15 anos? Quanto mais velho o fotógrafo vai ficando, ou a fotógrafa, vai ficando menos relevante para a menina de 15 anos? Ao ponto de dizer assim, ó, não vou fotografar com ele porque tem uma questão assim, tipo de afastamento do papo, do estilo de vida, daquela história toda, ou seja, é mais fácil para fotógrafos e fotógrafas mais jovens se conectarem com esse universo do adolescente, ou isso não tem nada a ver, é uma tremenda bobagem que eu tô falando? Faz sentido? Eu acho que no geral,
no geral, desconecta um pouco. Vai desconectando e tem que ter mais esforço de ambas as partes para conectar, né? Mas eu também vejo hoje, depois de um bom tempo, cara, que existem perfis de meninas de 15. Tem aquela menina que quer conectar, que se sente à vontade com a Carol, que é uma menina que é jovem e tem esse match, e tem a menina de 15 que prefere ser fotografada por uma autoridade, por um cara mais velho, que entende, que domina, que, pô, entendeu? Que conecta de uma forma, não, peraí que eu sei o que eu tô fazendo, ela se sente segura com isso, entendeu? Existe, independente do gênero, tá? Existe a menina de 15 que prefere se conectar com algo mais linear, e existe a menina de 15 que busca uma referência, uma coisa mais, não, peraí que vou lá no doutor, entendeu? Lá no médico, né? Pra se sentir segura com aquilo. Eu acho que daí, meio vendo esse conceito, as regras meio que elas são mais fluidas, né? Entendi. Acho que a importância de entender o perfil, né, que tu tem e o perfil que conecta com essas meninas, né? Tipo, pra ficar uma coisa assim, tu poder atrair o público certo também, né? E quanto mais a gente posta um tipo de público, mais ele se conecta com a gente, né? Uma coisa alimenta a outra, então... Acho que dentro disso que o Pedro falou faz todo sentido. É muito essa história do tipo, meu público era mais o decisor a menina, o público do Adriano já não é tanto, o do Pedro é meio termo. Então, é muito disso, assim, a gente vai alimentando aquele público, ele vai voltando, assim, né? Um público muito parecido. Muito bem, esse foi mais um Papo GoImage, hoje falando sobre debutantes, assim, o assunto foi bem legal, né? Então, espero que você tenha curtido, né, e tenha tirado aí dicas valiosas para inserir aí no seu negócio da fotografia. Se você gostou, deixa o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, que isso nos ajuda a cada vez trazer sempre assuntos mais relevantes, pessoas incríveis aí que já passaram e ainda as que virão, né, no nosso Papo GoImage. Então, a tua ajuda é muito importante para que a gente vá sempre seguindo nessa linha aí de crescimento do mercado da fotografia. Certo? Nos vemos no próximo Papo GoImage.